Olá, bem-vindo à ONU News. Eu sou Mônica Grady. O nosso convidado hoje é Ricardo Pires, vice-porta-voz do Unicef, especialista em comunicação, que fala conosco sobre a situação humanitária no Sudão, que vive um conflito entre tropas do governo e paramilitares da Força de Reação Rápida RSF. Ricardo Pires, bem-vindo à ONU News. Obrigado, Mônica. É um prazer estar aqui com você. O prazer é nosso. Ricardo, essa semana um ataque com drone matou pelo menos 50 pessoas, 50 civis no Sudão. Parte afetada foi Kordofão do Sul e desse número de pessoas havia pelo menos 15 crianças nesse grupo. Eu queria que você falasse para nós um pouco como está a situação humanitária no Sudão, as pessoas que vivem nesse fogo cruzado, e a gente sabe que os mais afetados são mulheres e crianças. Sim, sempre mulheres e crianças, Mônica, são os primeiros a serem afetados e os que são mais afetados por catástrofes humanitárias e principalmente conflito, onde há muita destruição, muitas famílias sendo empurradas para fora de suas casas, muitas mortes, como você citou. A gente realmente fica horrorizado com 15 crianças sendo mortas em um ataque de drones em um campo de refugiados, onde elas deveriam estar sendo protegidas, com serviços disponíveis para que elas continuem saudáveis, com ajuda médica, mas acima de tudo proteção. E isso lei internacional humanitária. Então não é que é um privilégio estar protegido em um campo de refugiado, é um dever que isso aconteça. E crianças morrendo nesse número tão alto, realmente é uma tragédia, e muitas também ficaram feridas, como a gente sabe, por estar em contato com os nossos escritórios no Sudão. Olha, de uma maneira geral, Mônica, a crise humanitária no Sudão é a maior do mundo e está piorando a cada dia em termos de números de crianças afetadas, de civis afetados. A continuidade desse conflito já são aí quase 3 anos, agora em abril, vai fazer 3 anos desse aniversário macabro para as crianças que já morreram em números que jamais deveriam acontecer, e também estão sofrendo com desnutrição aguda, com a fome que já foi declarada em Al-Fashir e agora está se espalhando para 3 outras localidades ali mais próximas da fronteira com o Chad. Então, é, realmente a gente está muito preocupado com o que a gente tem visto. São mais de 33 milhões de pessoas no Sudão hoje em necessidade urgente de ajuda humanitária, metade delas são crianças. Estima-se que mais de 825 mil crianças sofram de desnutrição aguda grave esse ano, em 2026. Essa é a projeção devido às condições catastróficas é, é, em várias partes do país, e também a falta de acesso que as agências como a Unicef e outras agências humanitárias estão tendo nas áreas mais afetadas. A gente realmente não consegue chegar perto, e quando chega não tem muita segurança. A gente já teve muitos relatos de ataques a comboios do Unicef, de outras agências humanitárias, de outros parceiros do Unicef. Ou seja, é uma situação muito, muito, é, muito ruim para crianças hoje em dia no Sudão, e a gente, como eu disse antes, sente que piora a cada dia. Esse acesso está sendo impedido por ambos os lados nesse conflito? Olha, Mônica, é sempre complicado falar de acesso sendo negado, porque muitas vezes são as condições mesmo eh, eh, geográficas que não permitem, devido às vezes até a questões climáticas. Mas no Hum. Sudão a gente percebe que as áreas mais afetadas estão sob domínio de uma das partes do conflito. E essa parte do conflito realmente eh, eh, não facilita a entrada de ajuda humanitária, e não tem facilitado desde o começo desse conflito. A gente vê que a situação em Darfur realmente é a pior no país, e tem um viés histórico aí também, né? 20 anos atrás, a gente estava falando do risco também de crimes de guerra em Darfur, de fome em Darfur, de crianças morrendo em Darfur. Ou seja, existe uma geração que cresceu ouvindo essas histórias terríveis 20 anos depois, e aqui estamos, né? Então, a gente tenta negociar com ambas as partes do conflito, para que
seja possível esse acesso humanitário, para que a lei humanitária internacional seja respeitada, que a gente consiga prevenir mortes desnecessárias de crianças, e a gente fala de crianças que são ali entre 5 e 10 anos de idade, ou seja, são crianças muito novas, que são muito vulneráveis, e por isso começam a morrer de falta de alimento, de fome ou de Hum, desnutrição, mas também de outras doenças que continuam a espalhar no Sudão devido à situação catastrófica que todo conflito gera. Mas nesse caso que você citou, das 15 crianças que a gente escutou, uns relatos que foram mortas por esse ataque de drone, a gente sabe que foi o lado que até agora é, estaria fazendo, digamos, estaria perpetuando menos ações militares dessa gravidade. Então, a gente vê por isso que realmente a coisa está se espalhando não só com a questão da fome, da desnutrição, mas também da violência contra as crianças por ambas as partes que estão lutando nesse conflito. Agora, Ricardo Pires, como profissional de comunicação, como chamar a atenção ou sensibilizar essas partes, obviamente ali na atuação, responsáveis por esse conflito, não é verdade? Mas também o público em geral, porque o que se vê é um quadro de muitos conflitos em muitas áreas, muitos apelos que sequer são atendidos em sua maior parte. Como sensibilizar do ponto de vista de comunicação, dizer esse conflito é importante, nós precisamos ajudar as pessoas no Sudão? Então, excelente pergunta, Mônica. É difícil, eu acho que a gente, no Unicef, nas nossas equipes de comunicação, de mídia, de mídia social, é um desafio diário tentar realmente informar e sensibilizar as pessoas para os horrores que crianças estão vivendo em diversas partes do mundo. O Sudão sendo, com certeza, talvez a pior hoje em dia, o pior lugar para uma criança crescer e tentar pensar em um futuro com um pouco de esperança. Claro, tem outros conflitos no Oriente Médio e em outras partes do mundo onde as crianças também estão sofrendo, mas o Sudão é uma crise que deveria estar fazendo com que todos nós não conseguíssemos dormir à noite se fôssemos para pensar realmente no sofrimento de milhares de crianças e mulheres e famílias por quase 3 anos. E para a gente tentar sensibilizar, a gente tem que continuar a informar, a passar os números e conversar com jornalistas, como eu estou fazendo aqui, mas também que as lideranças internacionais falem um pouco mais da situação no Sudão, e não só lideranças na ONU, mas nos nossos países membros também, que tenham um pouco mais de atenção com o Sudão, como se tem com outros conflitos, porque os números ali a gente nunca deve comparar muito tragédia com Hum, tragédia, mas é claro. inevitável e a gente pode ver que realmente a morte e o risco de morte de crianças eh, no Sudão para 2006, mas também já olhando o que aconteceu nos últimos 3 anos, é quase sem precedência mesmo. Então, o que a gente pode tentar é continuar falando, continuar comunicando, contando as histórias das crianças e das mães e das famílias que estão sofrendo no Sudão e das famílias que conseguiram escapar dessas atrocidades também, contar as histórias dos sobreviventes. Existe muito crime de cunho sexual, de abuso sexual Hum. acontecendo no Sudão com crianças, com garotas muito jovens. Isso são crimes horríveis de guerra, mas em geral, e que às vezes passam desapercebidos, ou a fadiga, né? Talvez a gente possa dizer também, internacional, com tantas guerras, com tanta violência, com tanto sofrimento, as pessoas acabam ficando um pouco ou seletivas no que elas vão acompanhar e vão tentar influenciar, ou normalizando um pouco tanta violência, tanto sofrimento, tanto conflito e tanta morte. Que não deve ser normalizado, não é, Ricardo? E minha última pergunta é realmente sua opinião como trabalhador humanitário, porque você já atuou na Síria, no Sudão do Sul, na faixa de Gaza, e a gente sabe que essas guerras, elas ocorrem por vários motivos e razões, na é verdade, mas existe um fio condutor no qual você tocou, que é o sofrimento humano. O que impressiona você nesse momento mais com relação a essas crianças no Sudão? Olha, Mônica, o que me impressiona muito nessas minhas missões a países em conflito, ou às vezes países que estão sofrendo com choques climáticos também, e a gente vê aquele deslocamento de pessoas em massa, né? São muitas vezes centenas de milhares, quase na maioria das vezes
ou na maioria das vezes metade por ali são crianças, ou seja, as crianças realmente são as que mais sofrem e esses impactos desse sofrimento não se apaga apenas com um cessar-fogo ou com uma melhora na situação humanitária. Essas cicatrizes são difíceis de curar e a criança acaba sofrendo por anos e anos no desenvolvimento físico, mas também cognitivo, ou seja, a gente tem muita pesquisa e relatórios que provam essa teoria de que os impactos do conflito na saúde mental de crianças podem levar a uma geração, às vezes, perdida, que não consegue realmente se recuperar de tanto horror. E isso é o que eu percebo quando eu fui nesses países que você citou, é a resiliência das crianças em querer melhorar, em querer ter uma vida normal, em querer voltar à escola, aprender, a brincar com os amigos, a voltar para casa e ter a segurança de ir dormir na cama sem se preocupar em sofrer um ataque de drone ou bombardeio ou artilharia, ou o que quer que seja que são aplicados em conflitos hoje em dia e que tem matado muitas crianças esse ano e no ano passado. Temos também o conflito na Ucrânia. Realmente a gente tenta passar uma mensagem de esperança e de que essas crianças não estão sozinhas, elas têm apoio de pessoas em outros países que se importam com elas, que querem vê-las melhor e com um futuro mais promissor. E esse é a missão do Unicef, e é isso que eu sempre tento levar e trazer dessas minhas missões. Mas eu acho que hoje em dia, realmente, as lideranças mundiais estão precisando analisar com muito mais cuidado o impacto que esses conflitos, principalmente nos últimos 5 anos, né, 4 anos, talvez seja quando o conflito da Ucrânia começou, e aí a gente entrou numa nova etapa de guerras, eu diria, globais em vários outros países, no Sudão, inclusive, como a gente está conversando aqui agora. Como que essas lideranças podem realmente prevenir que isso aconteça de novo e que as crianças, acima de tudo, quando não houver opção e o conflito acontecer, que elas sejam realmente protegidas. Elas não podem ser efeito colateral em guerras, elas não podem ser mortas de maneira indiscriminada, sem consequência. Isso precisa ser muito bem percebido e a lei humanitária internacional tem que ser respeitada, porque senão no que essas crianças vão acreditar, crescendo, sobrevivendo e tentando pensar num futuro em que haja um pouco mais de paz e menos violência e os horrores da guerra. E como disse Mahatma Gandhi, a paz é o caminho, não é verdade? Ricardo Pires, muito obrigada pela sua entrevista ao ONU News. E muito obrigada pelo trabalho também que você faz, que a gente tem acompanhado, que não é fácil, mas obrigada. Obrigado a você, Mônica.